Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina Saúde da Mulher 1, né? E hoje nós vamos trabalhar a unidade 3, tá? Nós vamos trabalhar toda a questão de fundamentos, fundamentação aí do processo de enfermagem aí no cuidado aí, né, à saúde da mulher. Então, qual a autonomia do enfermeiro, né? Como que o enfermeiro ele vai trabalhar o processo de enfermagem, né? Nós vamos estar trabalhando aí a SAI, sistematização da assistência de enfermagem, né? Todo aquele processo, as etapas ali, para o enfermeiro estar conduzindo aí, né, na assistência aí à saúde da mulher. Lembrando que o enfermeiro, ele tem muita autonomia aí, né, na atenção primária. Então, quando a gente fala de políticas públicas aí, de uma atenção à assistência da mulher, não podemos esquecer que é lá na atenção primária a porta de entrada, né, que essa mulher vai ter aí para estar trabalhando a questão dela da prevenção, promoção da saúde dela, né? E nós temos o enfermeiro ali, né, como uma questão de autonomia maior nessa condução. Por quê? Porque o enfermeiro que está ali atuando diretamente nessa atenção primária, ele vai fazer consultas, né? Ele faz o acolhimento, consultas dessa mulher, ele vai solicitar exames laboratoriais, ele vai realizar pré-natal, tá? Ele vai acompanhar, ele vai fazer o citopatológico, que é o Papa Nicolau, né? A coleta do Papa Nicolau. Ele vai tratar muitas, né, infecções ali, né, sexualmente transmissíveis, processos inflamatórios pélvicos, né, que acomete as mulheres. Então, ele tem uma total autonomia ali de condução nesse contexto aí mesmo, né, de estar trabalhando aí, né, tanto a prevenção como também, né, o tratamento aí em saúde da mulher, tá? E é importante, né, nós sabemos que, né, o enfermeiro, em todas as áreas que ele vai atuar, ele tem que colocar em prática o processo de enfermagem, né? Então, nós precisamos relembrar como que é esse processo de enfermagem, quais são as etapas do processo de enfermagem, né? Então, vamos relembrar. Nós tivemos uma modificação, né, em 2023 para 2024, onde esse processo de enfermagem, ele sofreu algumas alterações. Então, né, o COFEN, que é o Conselho Federal aí de Enfermagem, né, juntamente com o COREN, né, ele veio trazendo as modificações no processo de enfermagem. Ou seja, as etapas interligadas ali permanecem, né, nós temos ali, né, as 5 etapas, porém, nós mudamos algumas questões de ordem, principalmente a primeira, né? Então, hoje nós temos aí, né, o processo de enfermagem, a primeira etapa do processo vai ser uma avaliação. E antigamente essa avaliação era das últimas etapas. O que seria essa avaliação no processo de enfermagem, né? É quando eu recebo aquela paciente, né, eu fazer um levantamento dela, né, uma anamnésia permanece, coletas de dados, né, aonde eu vou avaliar qual é a maior necessidade dela ali perante aquela consulta, perante aquele atendimento, tá? Então, assim, eu faço uma avaliação. Quando eu faço essa avaliação, eu vou colocar como prioridade quais são os principais problemas ali que ela está apresentando para mim poder ter, né, formatar ali um diagnóstico de enfermagem de acordo com o NANDA, né? E depois eu poder fazer o quê? Uma intervenção, aonde eu vou fazer uma intervenção, planejamento, né, desse atendimento para que venha ocorrer ali, né, uma evolução aí, tá? Então, eu vou ter, primeira etapa, avaliação, tá? Então, nós começamos com uma avaliação de todo esse processo. Segunda etapa, vai permanecer, né, e permanece o diagnóstico de enfermagem, né? O que seria esse diagnóstico aí, né? Os diagnósticos de enfermagem, né, eles foram criados de acordo com as necessidades básicas humanas, né? E quais são as necessidades básicas humanas, né? Comer, se alimentar, oxigênio, temperatura, né? Se hidratar, inclusive sexualidade, tá nas necessidades básicas humanas, né? Nós temos aí também, né, as eliminações fisiológicas, tudo isso é necessidades básicas humanas. Ou seja, o que tiver de alteração nas necessidades básicas humanas, né,
eu, como enfermeiro, eu vou ter os diagnósticos de acordo com essas necessidades, tá? Não podemos confundir. Diagnóstico de enfermagem é totalmente diferente de diagnóstico médico, tá? Que fique bem claro. E aí nós vamos ter a terceira etapa. Qual seria essa terceira etapa? Depois que eu fiz uma avaliação, diagnóstico de enfermagem, agora eu vou fazer um planejamento. Ou seja, peguei aqueles problemas, levantei os problemas, fiz o diagnóstico, eu vou fazer agora um planejamento de cuidados para essa paciente, né? Quais são esse planejamento? Eu posso fazer ele, um planejamento de longo ou curto prazo. Mas qual é a diferença de um planejamento de curto prazo a longo prazo? Então, de curto prazo é um planejamento que eu vou tentar corrigir algo naquele momento. Eu preciso corrigir imediatamente, tá? Eu vou dar um exemplo. Se a paciente chega lá numa crise de hipertensão, né? Eu preciso corrigir essa hipertensão ali imediatamente, né? Eu não posso prolongar, né? Então, o que eu posso fazer de planejamento para corrigir essa hipertensão dela? Medicação no horário correto, medicação emergencial ali, né? Para diminuir essa pressão, né? Vou fazer ali, né, uma reposição ali volêmica, ali, um fluido para poder dar uma hidratada, para dar uma diminuída. Vou fazer as medicações, né? Vou orientar a questão alimentar naquele momento ali. Tem que fazer uma dieta, né, hipossódica, né? Então, tenho que trabalhar essas questões aí, tá? E aí, depois que eu faço e se fosse um planejamento a longo prazo? Agora, vamos lá, a longo prazo é aquele que eu vou ficar trabalhando nas questões com ela, principalmente educativas ali, né? Aonde ela vai ter que, mesmo recebendo alta, dando continuidade àquele planejamento que foi colocado para ela, né? Por exemplo, quando eu falo uma dieta hipossódica, então eu tenho que orientar a minha paciente que ela terá que, a partir daquele momento ali, ter uma dieta ali, né, mais equilibrada, hipossódica, né, diminuir um pouco a gordura, né, tentar fazer uma atividade física, tá, para poder ter um controle dessa pressão arterial, né, tomar as medicações corretamente, né, fazer um controle ali de aferição de pH. Então, isso aí é a longo prazo, tá? Então, a curto prazo, corrigir no momento, tá? Imediatamente. Depois dessa etapa, então, do planejamento, nós vamos ter aí, né, a quarta etapa aí, que vai ser a implementação. Ou seja, eu planejei o cuidado, né, planejei, agora eu vou implementar. Ou seja, quando eu coloco lá como planejamento mudança de decúbito do paciente a cada 2 horas, tem que implementar. Então, se é um técnico que está lá, ou outra pessoa, ou eu mesmo, a cada 2 horas eu vou implementar, eu vou fazer essa mudança de decúbito. E essa mudança de decúbito, eu tenho que estar realizando ela e verificando, avaliando se realmente, né, ela está obtendo ali resultados que eu espero. Que é o quê? Melhora. A melhoria para que não venha ter uma lesão por pressão, né? Então, para prevenir a lesão por pressão. E aí nós vamos ter a última etapa, que é evolução. O que seria essa evolução? É eu evoluir, escrever ou até mesmo colocar no sistema como que está sendo, né, toda essa parte do meu processo de enfermagem. Então, eu apliquei um processo de enfermagem, eu agora vou evoluir, vou escrever, vou relatar, né, as alterações que teve, os resultados que obteve, né, se eu preciso modificar ou não aquele planejamento, tá? E a evolução, gente, ela tem que ser o quê? Diária, contínua, tá? Então, ou seja, todos os dias eu tenho que, se eu estou acompanhando aquilo ali, ou se é um paciente que está ali indo consultar, então todas as consultas têm que ter a evolução, aonde eu vou estar evoluindo todas essas questões aí, tá? Então, é de extrema importância o processo de enfermagem. Nós temos amparo legal aí, né, perante aí, né, o Corém, né, o COFEM, aonde vem trazendo os respaldos e a autonomia do enfermeiro. Só que para isso também eu preciso, né, ter condução e preciso ter conhecimento do meu código de ética, tá? Então, todo profissional,
ele precisa ter conhecimento sobre seu código de ética, aonde vem trazendo aí toda a sua autonomia e condução, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!